Fala pessoal, beleza? Alisson aqui. Essa é uma aula muito importante, pois apresentaremos o nosso plugin, as funcionalidades da versão atual, e também já aproveitaremos para discutir quais serão os próximos passos que a Bioelétrica quer atingir até setembro desse ano. Então vamos começar aqui. Então eu peguei um exemplo aqui da Enel. Nós havíamos falado que o plugin estaria liberado a partir de hoje, no entanto, resolvemos de última hora adicionar novas funcionalidades que há algum tempo vocês já haviam solicitado. Então, a partir de quarta-feira já estará disponível os templates na versão 2026 com esse plugin aqui, tá? Então, vocês receberão um executável, como qualquer outro programa, instalarão, terá um tutorial dentro da Hotmart para, para instalação e suporte. Ele estará disponível dentro da plataforma, né, numa aba específica, e chamada plugin para todos os templates, inclusive de redes. Para redistribuição, haverá um outro plugin muito mais específico que eu falarei posteriormente. Então vamos começar aqui com um exemplo. Após executar o plugin, fazer a ativação, vou falar mais disso no final do vídeo, e fazer as permissões necessárias, né? Pode ser que o antivírus fale para você permitir, então você permite aqui dentro do Revit, vai abrir essa aba aqui em cima, chamada Bioelétrica. A princípio, ele tem 4 botões, né? Eu vou explicar cada um deles. O primeiro, que é o mais importante dessa versão atual, que foi muito pedido por vocês, é a parte de tags, tá? Numerador. Vocês clicam em cima dele e agora eu vou mostrar as funcionalidades. Aqui é o estilo da tag que você quiser, tá? Então, caso você queira que a tag seja um círculo com um número no meio, você pega uma dessas duas famílias aqui de marca de tipo. Você pode criar as suas próprias famílias. Não quiser um círculo, quer um triângulo, você pode fazer tranquilamente. O plugin ele vai achar todas as tags, as famílias de tags que você tem no seu projeto. Então, digamos, vamos pegar essa marca de tipo aqui. Quando eu clico em iniciar numeração, simplesmente vou clicando em cima dos elementos que eu quero, tá? E quando eu não quero mais colocar o identificador, eu dou um ESC. Dando um ESC, o plugin vai abrir a tela novamente. Percebo que o contador aqui foi para 6, o próximo seria 6, e quando eu clicar aqui em criar tags, ele vai criar todas as tags automaticamente. Eu posso limpar na vista aqui, se eu quiser, eu vou falar disso posteriormente. Caso eu tenha me precipitado, não quero que eu possa clicar em corrigir, cuide para estar a família aqui, né, sempre a família que você quiser, e clique em corrigir, clique em cima, ele vai sumir a tag e resetar o contador. Uma outra funcionalidade, por exemplo, se eu quisesse que essa cruzeta aqui tivesse um prefixo, eu poderia colocar aqui um C de cruzeta, ou o que eu quiser, né? E aí, o próximo clique que eu der, iniciar numeração, quando eu clicar na cruzeta, dar um ESC e criar a tag, ele vai adicionar a tag com esse prefixo. Depois você pode colocar como você quiser, né? Que eu cliquei 2 vezes, eu acho. Certo? Aqui na tabela, ao lado, vai ter uma tabela de legendas. Em relação aos outros templates, vai ter uma tabela de orçamento também. Você poderá colocar preços, nesses equipamentos e a fim de ter o valor quantitativo e também a precificação no seu template. Futuramente, nós queremos implementar, eh, fazer uma atualização via tabela Sinap da caixa, tá? Mas isso é bem lá para frente. Então, clicando aqui, você já tem todas as tags, a tabela de legendas já configuradas. Caso eu queira fazer um corte, por exemplo, aqui, vamos fazer um corte aqui. Eu entro no corte e percebo que não tem tag nenhuma. Você não precisa refazer as tags. Clica novamente aqui no plugin, seleciona aqui a família, né? Cuide sempre. Às vezes está aqui, vai ter uma outra família, né? Sempre seleciona a mesma família e clica em criar tags. E ele já vai mostrar as tags que foram criadas
com base nessa planta baixa. Também funciona no 3D, por exemplo, vamos duplicar essa vista aqui. Então, após duplicar essa vista, a gente sabe que temos que travar ela, né? Então, aqui embaixo você salva uma orientação, por exemplo, digamos que seja essa que eu quero. Então, se eu clicar com Shift, eu não consigo movê-la. E você pode numerar, como a gente já criou as tags, né? Se eu clicar em criar tags, ele já vai colocar. Estou numa escala aqui 1:100, né? Se eu reduzir para 1:50, ela vai ficar um pouco melhor, né? E aí você pode colocar as tags aqui conforme você queira, como ficar melhor. Temos aqui resetar na vista. Se eu clicar aqui em limpar na vista, as tags desta vista irão sumir. No entanto, a vista de corte e as outras de planta baixa, no caso, não irão sumir. Caso você queira excluir todas, temos esse outro botão, Reset Geral. Ele vai falar essa mensagem aqui, mostrar essa mensagem aqui para ver se é exatamente isso que você quer. Ao clicar em Yes, ele vai resetar toda as vistas, inclusive no corte. Aqui a tabela também irá sumir. Então essa seria a nossa API para tags. Temos esse outro botão aqui, que é a parte de georreferenciamento. Então, se eu clicar nesse botão, você vai colocar aqui a coordenada de algum lugar. Você pode clicar aqui, já vai abrir o Google Maps automaticamente. Vai colar aqui uma coordenada, tá? E outra, essa coordenada aqui, eu coloquei nos Estados Unidos para só título de exemplo. E você pode também colocar uma altitude. Por exemplo, vou colocar 6. Aí, quando você clicar aqui em definir local, ele vai falar que as coordenadas foram capturadas. Ao clicar em Close, você pode escolher um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, e ele fixará as coordenadas nesse ponto. Então, a partir desse momento, todo o seu projeto estará georreferenciado com base nessa coordenada aqui. Depois, para fazer o alinhamento do norte-sul, norte de projeto e norte verdadeiro, né? Bem interessante. Caso você queira ter certeza que essa coordenada foi adicionada, você pode, por exemplo, vir aqui em Manage, Location, e ele já vai mostrar, já pegou automaticamente a coordenada que nós havíamos desenhado lá. Há uma outra forma, você pode vir aqui em Vista Template no lado, Modelos, procurar por Site, aqui, maximizar e marcar essa opção aqui, ó, Project Base Point. Então, ok, aplicar ok, ok, e vai aparecer essa janelinha aqui que confirma que a sua coordenada já está certa. Uma outra funcionalidade do plugin é esse adquirir link. O que acontece? Muitas vezes você recebe um arquivo DWG georreferenciado ou um IFC georreferenciado. E aí tem que fazer todo um processo bem chato para você adquirir essas coordenadas no seu projeto. Então, o que você fará é importar esse arquivo para dentro do seu template, tá? Você cria um novo projeto, importa seu template, vincula através de um link, né? Pode ser aqui um link FC, um link Revit ou um link CAD. Vincula ele dentro do seu projeto e quando você clicar aqui em adquirir link e clicar, aqui não tenho nenhum carregado, né? Mas quando eu clicar no projeto vinculado, ele vai adquirir todas as coordenadas e o seu projeto já vai estar georreferenciado, com base nas coordenadas do arquivo externo. Isso. O procedimento, a gente pode fazer isso manual, mas leva um pouquinho de tempo e por isso a gente colocou essa funcionalidade. Damos ESC aqui. E por último, a funcionalidade que a gente colocou de última hora aqui, ainda não tem para todas as distribuidoras, mas estamos adicionando, é um pré-dimensionamento. Por exemplo, todos os templates vão ter essa parte aqui, tá? Com todas as distribuidoras, porque algumas pessoas compram todos os nossos produtos e ela pega um template só e importa as famílias. Digamos, ela faz projeto na Equatorial e CPFL, né, e Copel. Então, ela pega um template, importa as famílias que ela mais usa para dentro do template e depois faz
fazer essa faz uso, né. Então, a gente colocou todas as funcionalidades aqui, justamente para que ela não precise fechar, abrir o template da CPFL e fazer esse pré-dimensionamento. Como funciona? Você vai colocar aqui a demanda contratada, lembrando que algumas distribuidoras têm um certo limite, por exemplo, de 60 até 80, o transformador é 75. Algumas, como por exemplo, Energisa e Neoenergia, elas falam que a potência do transformador não pode ser menor do que a potência da demanda calculada. Então, a título de exemplo aqui, vou pegar a Equatorial, em 3,8 kV, você pode selecionar aqui 3,8 ou 23,1, e aqui calcular o padrão, ele vai te dar o transformador, o cabo de média, que pode ser protegido ou nu, né, o elo da chave, corrente do disjuntor, tudo isso aqui está nas tabelas da Equatorial, o tipo de eletroduto, o tipo de medição e o tipo de poste, né, no caso duplo T, 11 metros, 300 ou 600 dans. Se eu colocar, por exemplo, 83, 82, ainda assim continua sendo um transformador de 75, mas, por exemplo, 83, ele já passa para 112,5, o elo já muda. Mesma coisa se mudar aqui para 23, aqui mudou o elo, né, para 3H, ou se eu mudar aqui para 380, 220, ele já muda o dimensionamento dos cabos, disjuntor, eletrodutos e o tipo de medição. Mesma coisa aqui CPFL, né, ele já pegou. Energisa, e aqui você vai ter um pré-dimensionamento. Por exemplo, a CPFL ela não te dá uma tabela de dimensionamento de cabos, né, na baixa tensão. Ela pede para você dimensionar com base no 5410, que é o aconselhável, pois essas tabelas de concessionária muitas vezes estão erradas. Principalmente se você estiver dimensionando um transformador para uso nominal, né? Como, por exemplo, uma geração fotovoltaica aí que você tem a potência nominal em inversores, né? Que fica por um longo período, cuidado com isso. Então seria isso, ainda não tem todos aqui, né, por exemplo, CEMIG ainda não tem no banco de dados, mas a gente vai cadastrar, todos esses principais modelos aqui para quarta-feira estar disponível. Então essa foi a parte do plugin. Do plugin aqui para projeto de subestação, isso também estará disponível para o template de redes, né, enquanto a gente não tiver um plugin específico para redes. Mas a ideia no futuro, vocês terão também um roteamento, como roteamento de dutos, né, principalmente aí para os encaminhamentos de baixa tensão, e barramentos em subestações abrigadas. Isso aqui a gente já está programando para fazer. E lá por setembro, nós esperamos fazer algo muito especial, que basicamente vai abrir um painel aqui, como esse aqui, o usuário vai selecionar a concessionária que ele quiser, potência, transformador, tensão, vai clicar em um botão como esse e magicamente o desenho vai se modelar sozinho, tá? Isso aí já existe em empresas muito grandes lá fora, com uma técnica generativa, né? E estamos tentando programar isso. É um, não é uma garantia, mas talvez isso seja 90% confirmado até setembro, tá? Talvez até antes. Isso para o plugin de subestações. Agora vamos para o template de redes. Aqui eu criei rápido, só para título de exemplo, 3 estruturas do tipo C1A, tá? E fiz a conexão delas, 3 cabos, tá? Então, qual que seria a ideia a priori do template de redes? Primeiro, vocês não vão mais precisar passar os cabos aqui que todo mundo sabe que é uma chatice. Por isso que a gente parou de fazer vídeos de redes e focou no plugin, pois demora muito. Então, o plugin de redes vai focar em passar automaticamente. A única coisa que você vai fazer é posicionar as estruturas, né? Porque o plugin não tem como adivinhar que estrutura você projetou. No entanto, a parte de cabos, você vai selecionar 2 postes, clicar em um botão e ele vai traçar os cabos, inclusive a catenária, tá? A gente vai fazer uma aproximação por uma parábola, mas também terá curva exata caso você queira tem uma máquina um pouco mais potente e suporte o processamento, tá? Essa aqui é a primeira melhoria. A segunda melhoria é justamente a parte de migração do AutoCAD para o BIM. O que que o cara era acostumado a fazer no AutoCAD, bem simples, rápido, né? Aí ele vem para o BIM, já é muito mais complexo. Aí ele fez toda a modelagem,
E aí, como a gente estava fazendo antes, que era fazer, né, modelar toda a rede, depois fazer a simbologia, isso é muito cansativo. Então não haverá mais isso. A parte 2D, como se fosse um CAD, ela fará de forma automática. Já temos um exemplo aqui. Todas as estruturas virão com alguns parâmetros aqui, ó, além daqueles que a gente já mencionou. Por exemplo, aqui status da instalação. Se for 0, é projetado. Se for 1, é existente. E se for 2, é a retirar. Então, por exemplo, vamos deixar essa em 0. Essa aqui é uma estrutura da Equatorial, tá? Vamos deixar essa estrutura em 1 e vamos deixar essa em 2. Só a título de exemplo, percebam que temos uma parte reta e uma parte com deflexão. Aqui eu não cuidei muito o cabo, né? Ainda não está com interface gráfica, mas só para fins de testes, né? Vamos clicar aqui em gerar unifilar. Ele vai falar que encontrou, né, as conexões aqui. Você pode fechar e ele desenhou automaticamente o 2D. Claro que depois isso aqui vai ter texto, né, para você comentar e tudo isso. E perceba que ele já fez o giro do poste automaticamente. Outra coisa interessante é que perceba aqui a escala, 1:200, né? Se eu colocar uma escala, por exemplo, 1:500 e rodar novamente o plugin, ele vai fazer uma nova vista, no entanto, já com uma escala de 1:500. Se eu clicar aqui no item, você tem aqui as dimensões que você quer que apareça na planta realmente. Aqui no caso são 3 mm e 2 mm, né? Se eu quiser que a escala real da planta seja 5 e 4, automaticamente o plugin vai fazer uns cálculos aí e converter a escala, tá? Essas famílias de simbologia aí depende de cada concessionário, então, e elas são parametrizadas, então pode ser que demore um pouco mais, mas isso já está sendo encaminhado. Depois, obviamente, você vai poder exportar isso aqui para DWG, né? E enviar para a distribuidora caso você queira. Então, perceba que a gente colocou aqui a simbologia já mudaram, porque a gente colocou diferente. Mas o grande diferencial aqui desse template de redes para o futuro, até setembro, é justamente a integração do nosso template ao OpenDSS, que é a ferramenta mais usada no mundo para cálculo de redes, tá? A interface gráfica do OpenDSS ela é bem antiga, ruim de utilizar. A gente já fez a comunicação aqui com o OpenDS, com uma DLL aqui do OpenDSS, está funcionando, tá? Ele está recebendo. Então a ideia é que no futuro todos os cálculos sejam feitos pelo OpenDSS com as geometrias da rede que você modelou. Então ele vai pegar as curvas, vai fazer todos os cálculos mecânicos, elétricos, inclusive algumas animações aqui. Você vai poder testar fluxo de potência na rede. Caso os condutores estejam muito carregados, ele vai aparecer numa cor vermelha. Se estiver no limite, por exemplo, um amarelo, e assim por diante. Você vai poder também simular cálculos de curto-circuito e até harmônicos, aí colocar uma usina fotovoltaica e ver como os harmônicos interferem na rede, né? Então, mas isso aí será a última parte. Obviamente, o custo do, do template ele vai aumentar, né? Devido à complexidade. Mas se você tiver a assinatura até o momento, você vai adquirir pelo menos 1 ano aí gratuitamente. Então agora vamos falar de quem terá acesso ao plugin, né, e as atualizações. Todo mundo que tiver um template nosso terá acesso a esse plugin ali que, que já está em desenvolvido até então, né? Pelo menos de tag, de referenciamento e dimensionamento. O de redes também, a parte de tag servirá, né, atualmente, mas depois vocês vão ter acesso a um plugin específico. Como funcionam as atualizações, né? A partir do momento que você instalar o executável, ele vai gerar um código, tá? Você vai fechar o Revit, vai ter todo um tutorialzinho como instalar. Vai fechar o Revit, instalar ele, ele vai pegar um código. Você vai enviar esse código para nós e a gente vai responder com uma authorization code.
a partir do momento que você a partir do momento que você ativar, a validade do plugin vai ser de 1 ano. Você pode formatar o computador, tá, quando você reinstalar, desde que você seja o mesmo computador, o plugin vai voltar a funcionar perfeitamente, tá. Uma outra coisa, atualizações. Atualizações é conforme o seu acesso na Hotmart. Se você tiver um dia só e a gente colocar o plugin, na Hotmart você vai ter acesso, vai conseguir baixar o plugin por 1 ano de uso. No entanto, você vai ter atualizações de um dia. Se você tiver 6 meses de acesso na Hotmart, você vai ter, 6 meses de atualizações gratuitas. Lembrando que, caso você queira renovar, você tem ali um desconto de aluno para fazer essa renovação. Então, por essa aula seria isso, é uma aula muito importante, né, para alinharmos os próximos passos aqui da bioelétrica. A gente veio modelando famílias, né, a ideia é que até a metade do ano todas as concessionárias que nós temos, tenham subestações abrigadas e também blindadas, e esse ano é o ano que nós colocaremos inteligência nos nossos templates. Então, se você não se inscreve aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha para se manter atualizado. Até a próxima.